Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Aliás, isso aqui não vai ser uma aula. O professor tem uma estratégia bastante vencedora, bastante específica, quando eu, professor Luiz, gravo estatutos, regime jurídico único dos servidores públicos, tanto civis quanto militares. O professor faz o quê? Um mini curso. É isso mesmo, um mini curso. Então, não será uma aula essa, né, sobre a Lei 5.810, vocês terão aí um mini curso. Professor, como assim mini curso? Eu procuro subdividir o máximo possível a lei para a gente abordar, para a gente explorar, tanto na parte teórica, na parte prática e principalmente em exercícios daquilo que pode ser cobrado na prova para vocês fixarem o conteúdo. Então vem comigo, quero explicar para vocês algumas coisas básicas. Vamos lá. Primeiramente, né? Essa lei, a 5.810 de 94, trata do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará. Esta lei tem aí, salvo engano, 250 artigos, né? E aí, professor, esses 250 artigos, né? Nós temos aí 8 títulos, né? 8 títulos. E a estratégia do professor Luiz vai ser o seguinte: a gente vai dividir esses 250 artigos, né? 8 títulos, mais ou menos aí em 55 videoaulas, né? Professor, mas por que subdividir bastante? Para a gente explorar cada assunto. E pode ter certeza, certeza absoluta, papo reto com vocês, eu faço um desafio para vocês. Se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, primeiro, rigorosamente na sequência proposta pelo professor, prestar atenção, eu te garanto que você estará super preparado para qualquer prova de concurso, para qualquer nível, o examinador pode mandar aí qualquer coisa para você que você estará super preparado e não vai errar nenhuma questão dessa lei 5.810 de 94. Inclusive, eu faço outro desafio para vocês, eu tenho certeza que você vai se envolver nessa lei, você vai gostar dessas aulas, porque nós vamos falar aqui de muitas coisas que poderão acontecer, aliás, vão acontecer no seu cotidiano, lá no dia a dia, no exercício do seu cargo de servidor. Bacana? Então vem comigo, vamos explicar, artigo por artigo, aí vamos ler todos esses artigos, são 55 videoaulas, aulas bastante objetivas, bastante focadas, com jurisprudências, com exercícios, com entendimentos doutrinários aí sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, Civis ou o regime jurídico único do Estado do Pará, né? Então vem comigo. Então aqui a lei é a 5.810, ela foi publicada no dia 24 de janeiro de 1994, né? Vem comigo. Esta lei tem 250 artigos, né? Calma, tá? Ah, professor, ela é enorme. Sim, ela é enorme, mas com certeza a forma na qual o professor aborda assunto por assunto, você vai entender, você vai gostar muito desse conteúdo. Vamos lá. Primeiro, são quantos títulos? Ela é organizada em títulos. Nós temos 8 títulos. Nesta aula, nós já vamos tratar do título primeiro, que são das disposições preliminares. A gente já vai matar esse assunto das disposições preliminares, o artigo 1º até o artigo 4º da lei, né? Segundo título, um título muito importante, nós vamos falar do provimento, do exercício, da carreira e da vacância, né? Professor, do provimento de quê? É do provimento desse cara aqui, ó. Vem comigo aqui, né? Do provimento do cara, que é do cargo, né? Nós almejamos, nós desejamos o quê? Um cargo público, né? Então, é o seguinte, ó, provimento, ó. Provimento, né? Provimento, ó, significa o quê? Prover um cargo, né? Ou seja, o nome técnico é investidura. Investidura, né? Você vai investir no cargo, né? Então, a investidura é o provimento. A gente vai ver todas as formas de provimento. Professor, o que é a vacância, né? Ó, a vacância nada mais é que esse cargo aqui ele vai ser investido, vai estar o quê? Preenchido. A vacância vai ser aí, ó,
quando o cargo se tornar vago. Tá? Ele vai se tornar vago. Então, nós vamos estudar também todas as possibilidades de vacância e de provimento. Aí eu já chamo para vocês aí a atenção que esse assunto é muito cobrado em concurso, as formas de provimento. Nós vamos ver todas as formas de provimento, né? O título terceiro trata dos direitos e vantagens, ou seja, todo aquele servidor que ocupa um cargo público, ele terá direitos e vantagens. A gente vai estudar todos os direitos e as vantagens, uma a uma, nesse nosso mini curso da Lei 8.810. Da Seguridade Social, aqui da Seguridade Social é dividido aí em 3 tópicos, né? Da Previdência, da Assistência e da Saúde, a gente vai trabalhar esses 3 tópicos também. Da Associação Sindical, né? O legislador aqui fez questão de criar um título específico garantindo ao servidor a associação sindical. O título 6º, né? Juntamente com o título 2º, eu garanto para vocês que são os 2 títulos, né, que mais são cobrados nas provas de concursos, não esse que você vai fazer, mas todos os concursos, né, são os 2, com certeza 90%, 95% das questões de prova estão ou no título 2º ou no título 6º da lei, né? Olha aí para você montar uma estratégia, que fala do quê? Quem ocupa o cargo tem o quê? Tem direitos e vantagens, ok, mas tem o quê também? Tem deveres. O que é dever? Obrigação de fazer alguma coisa. Tem o quê? Ele é proibido de fazer algo e ele tem o quê? Responsabilidades com esse cargo, né? Responsabilidades administrativas, civis e penais. Então, o título 4, aí 6º, aliás, muito importante, fala das penalidades também, fala do inquérito, do PAD, do julgamento. A gente vai ver cada um desses itens para vocês acertarem todas as questões de concurso, né? O título 7º trata das disposições gerais e, finalmente, o título 8º das disposições transitórias, né? Então, são esses 8 títulos que o professor Luiz, são 250 artigos e nós iremos tratar em 55 aulas aproximadamente. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos aí, 55 aulas para vocês gabaritarem, né? Serão aulas bastante objetivas, bastante rápidas, né? Objetivas rápidas, né? Não vai, salvo engano, vai ter uma aula ou outra um pouquinho mais longa, de acordo com a complexidade do assunto, né? Do assunto vai ser um pouco mais longo, mas normalmente aí o professor está estipulando aulas aí em torno aí de 10, 15, 20 minutos. Bacana? Então vem comigo. Quero explicar para vocês aqui, né? Primeiro assunto aqui, né? Título 1. Das disposições preliminares, né? Esta lei institui o regime jurídico único e define os direitos, os deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e das fundações públicas, né? Professor, e aí? E aí cabe explicações aqui interessantes, né? Esta lei institui o regime jurídico único. Professor, o que significa o regime jurídico único? Significa dizer o estatuto, né? O estatuto dos servidores públicos, né? E esse estatuto é um regramento que o servidor deverá seguir. É um regramento que ele vai ter o quê? Ó, ele vai definir os seus direitos e vantagens, tá? Os seus deveres, as garantias e vantagens de quem? Dos servidores públicos civis. Então, isso aqui é o estatuto. Então, aqui são as regras do seu exercício e como você deve se portar perante a máquina pública. Então, esse aqui é o regime jurídico único. Dos servidores públicos civis, tá? Chama atenção para vocês, ó. Civis, aqui não são os militares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o Estatuto dos Militares já para vocês, mas eu quero, nesse momento, ressaltar que é servidores públicos civis. Eu já vi várias provas de concurso que ele fala que o regime jurídico aí, ele vai atender os 2 casos, o civil e o militar, mas está errado, é apenas o civil. De quem? Do Estado. Quando a gente fala do Estado, aqui, ele está se referindo à administração direta. Quando a gente fala da administração direta, nós estamos falando de quem? Do Poder Executivo, olha aí.
do Poder Executivo. Do Poder Executivo aqui, nós estamos nos referindo às secretarias de Estado. As secretarias. O que mais, professor? Poder Judiciário. O que mais, professor? Poder Legislativo. E nós temos aqui o Ministério Público mais o Tribunal de Contas aqui. Ou seja, todos esses entes aqui estão sujeitos à Lei 5.810. E aí, professor, eu tenho que falar para vocês, cara, o estudo ele é cumulativo. Você tem que, sim, claro, você tem que sempre estar focado aí no concurso, né? Em um concurso, está sempre focado nesse concurso, mas olha só, este aqui é o tipo de assunto que todo e qualquer concurso estadual da administração direta do Poder Executivo, todas as secretarias de Estado, do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, né? do Legislativo, Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, potencial questão de prova, cobrar a Lei 5.810, né? Então, que é da administração direta, né? O que acontece, professor? Esses caras aqui, eles vão estar previstos, né, no parágrafo único desse artigo que nós vamos ler já já para vocês aqui. Já estou antecipando. Então, a abrangência dessa lei, ou seja, quem que esse estatuto, que esse regime jurídico único vai abranger. Aí tem uma vírgula aqui, das autarquias e das fundações. Essas autarquias e as fundações pertencem à administração pública indireta, né? Por exemplo, salvo engano, acredito eu que o Detran deve ser uma autarquia, né? Provavelmente deve ser uma autarquia, o Detran, sim, é em todos os estados. Então, se é uma autarquia, ela está sujeita à Lei 5.810, né? E aí, professor, quando a gente fala de administração direta, tá? Quando nós falamos de administração direta, nós temos ainda, tá, mais dois tipos de pessoas da administração direta. Nós temos aqui as sociedades de economia mista e nós temos as empresas públicas, né? Essas entidades aqui não irão adotar o regime jurídico único. Nós temos outra possibilidade de outro regime, que é do setor produtivo, do setor privado, que é a CLT. Então, por exemplo, o Banpará é uma sociedade de economia mista, faz parte da administração pública indireta de quem? Do Estado do Pará, e os empregados públicos ali não serão servidores, né? Não serão servidores. Quem está sujeito aí à CLT são empregados, eles estão sujeitos aí à CLT. Bacana, então já expliquei a abrangência para vocês. Prestem muita atenção, vamos aqui nos detalhes. Regime jurídico único significa dizer que ele é um estatutário, ok? Esse estatuto vai ter todo o regramento de direitos e deveres, vantagens e garantias de quem? Dos servidores. Quem são os servidores? Aqueles que vão ocupar os cargos públicos. Que tipo de servidor? Servidor público civil. Bacana. Ou seja, de quem? Do Estado, da administração direta. Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria e assim por diante. Bacana? Fechou. E na administração pública indireta, apenas duas pessoas, as autarquias e as fundações públicas. Bacana? Fechou. E falando de administração pública indireta, nós temos as empresas públicas e as sociedades de economia mista que não estão sujeitas ao regime jurídico único, mas sim a CLT. Eu quero um exemplo, Banpará. Banpará faz parte do Estado, faz parte da administração pública indireta, e lá o povo é CLTista, CLT, né? Leis, consolidação das leis trabalhistas aí, que é o setor produtivo também. Parágrafo único, já expliquei, mas vamos só fazer uma leitura, né? As suas disposições aplicam-se aos servidores dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e do Tribunal de Contas, né? Então, todos esses concursos provavelmente vai cobrar a Lei 5.810. Daí eu já faço um convite para vocês, um desafio. Gente, vem comigo, vamos logo aprender a Lei 5.810 com todos os detalhes necessários para que você acerte todas as questões de concursos, né? Eu falo isso para vocês porque eu, professor Luiz, eu sou um especialista
em estatutos, em regimes jurídicos únicos. Eu tenho aí na cabeça todos os julgados, súmulas, jurisprudências, entendimentos doutrinários, expertise de todas as bancas aí que a gente se deparou com 25 anos de concurso. Eu digo para vocês que quem faz este curso, tá, com todas as particularidades, pode ter certeza que você estará super preparado para acertar qualquer questão de concurso. Olha só, sabe por quê? Porque eu trago essas coisas. E as polícias? Tá? E as polícias, como ficam? Gente, as polícias também têm os seus estatutos. Só que as polícias, né, têm o seu estatuto, é um estatuto militar. Ou seja, atenção, as polícias são regidos por olha aí que troço confuso. Vou arrumar esse negócio agora aqui, parei. São regidos, tá, por estatuto próprio. Vou consertar aqui. Ó, João é nosso editor aí, não edita não, pode deixar de tocar direto aí, tá? Não fica meio quadradinho. Então, assim, os policiais, as polícias, como é que ficam? São regidos por estatuto próprio, né? Ou seja, tem um estatuto militar. Professor, mas por que o legislador ele separou? Tudo é funcionário do governo, assim, colocando entre aspas, sim. Tudo quem paga é a sociedade, é o tesouro, né? É a conta única do governo. Bacana, fechou, faz sentido. Mas por que o legislador fez questão de criar o civil e o militar? Simples. Porque, tá, uma das coisas que difere, que são super diferentes aqui, atenção, do estatuto militar, né, é dada a natureza aliás, eu pôr aqui policial, né, que é polícia civil e polícia militar, né, vou colocar aqui policial, né. O que acontece aqui no policial? Essas instituições, como combatem aí o crime, né, ostensivamente ou repressiva, né, essa corporação, entre outras diferenças, né, estão sujeitas à hierarquia, ok? E principalmente à disciplina. Né? Então, são a hierarquia e disciplinas que são o quê? Com índice muito mais elevados. E o policial, diante disso aqui, é facultado a ele algumas prerrogativas. Tá? Algumas prerrogativas que não cabem ao servidor público civil comum, né? Então, hierarquia e disciplina, então por isso que temos aí. Professor, eu quero um exemplo de prerrogativas. Porte de arma é um exemplo de prerrogativas aí que os militares detêm. Bacana? Os policiais. Então, por isso que nós não temos aqui também, juntamente com o estatuto dos policiais, em especial os militares, né? E isso não é típico somente do estado do Pará, mas todos os estados, inclusive a União, nós temos aí o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, na esfera federal, 8.112, e nós temos aí a da Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, o outro Estatuto do Exército, outra coisa, tudo separado. Bacana? Fechou, né? Dentro do artigo 1º, eu tenho que fazer uma ressalva muito importante, porque lá no artigo 1º da lei, né, ele fala assim, regime jurídico único. Tá? E eu tenho que explicar isso para vocês, porque esse curso nosso aqui ele é completo. Artigo por artigo, nós iremos ver súmulas, nós iremos ver entendimentos doutrinários, posicionamento de bancas de concurso. Tá? E importante também, que eu esqueci de falar, dentro do Estatuto, é claro que o Estatuto, nós temos o que? Algo que está acima dele, que é a Constituição Federal. Todos aqueles dispositivos que têm reflexo na Constituição Federal, o professor vai explicar aqui para vocês. Por quê? Porque todos os dispositivos do Estatuto que têm reflexo na Constituição Federal são potenciais questões de prova, são os assuntos mais cobrados nas provas de concurso, e claro, o professor está aqui para explicar. Então, essa questão do regime jurídico único, né, está previsto lá no artigo 39 da Constituição Federal. Né? O artigo 39, a seção 2, fala dos servidores públicos. Né? Então, o que acontece aqui, gente? Tá? Dos servidores públicos. Né? Lá no artigo 1º, nós falamos o quê?
Ó, 2 servidores públicos civis. Ou seja, quem trouxe essa denominação de servidor público, ok, foi a Constituição Federal de 88, né? Antes da Constituição Federal de 88, nós utilizávamos a denominação funcionário público, né? Muitos ainda falam funcionário público, funcionalismo público ainda é muito forte essa expressão. Mas então quem trouxe essa denominação de servidor público, vamos lá, é a Constituição Federal de 88. Inclusive, tá, no nosso Código Penal, no artigo 327 do Código Penal, lá define funcionário público, a gente vai trazer este conceito nessa aula das disposições preliminares, né? É uma aula um pouco mais longa, porque eu tenho que fazer toda uma fundamentação e uma introdução para a gente, antes de começar a estudar os pontos importantes aí da prova de vocês, né? Então lá, servidores públicos, matei, está no bolso, está pago, vem de onde? Da Constituição de 88, né? O que diz o artigo 39? Então, olha só, né? Esse artigo 39 diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência... Inicialmente, eu peço licença, meus queridos amigos, mas é o seguinte, estou interrompendo suas aulas, seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa do site Lá Concurso, para você ter conhecimento, para você ter uma noção, a qualidade, a seriedade e a responsabilidade do nosso curso. Posso dizer para vocês o seguinte, que aqui na Lá Concursos vai ser o melhor custo-benefício do mercado, preços bastante acessíveis, cursos, você pode ter absoluta certeza, completos, atualizados, ponto a ponto do edital. No nosso curso, garanto para você que aqui você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para realizar uma excelente prova. Gostou? Quer saber mais? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ter o PDF? Quer fazer o curso? Cara, então clica aqui embaixo, bora matricular. Vou apresentar os preços aqui para vocês, ó. Conhecimentos básicos, ó, apenas R$ 99,90, sem pegadinha, sem pegadinha. Agente administrativo, o nosso principal cargo, ponto a ponto administrativo. E pode ter certeza, a maioria dos alunos aprovados nesse concurso para este cargo, garanto, vai ser aluno nosso aqui da Lá Concurso. Técnico de enfermagem, R$ 149,90 e o de enfermagem, R$ 189,90. Vamos embora, vamos estudar aqui na Lá Concurso. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.